Para ter acesso a esse audiobook completo, basta entrar em contato comigo e pedir para participar do nosso canal do Telegram. Para isso, leia o QR Code que está na tela, ou clique no link na descrição ou nos comentários desse vídeo. Por apenas R$ 10 por mês, lembrando que você pode cancelar a assinatura a qualquer momento sem problemas. Você terá acesso a esse e diversos outros audiobooks completos diariamente. Você também vai poder pedir qualquer audiobook que queira escutar e nós fazemos para você. Te esperamos por lá. Dedicatória. A equipe da NF por me ajudar a atravessar a noite interminável. 1. Um campo de flores. Tomil havia percorrido o longo caminho de volta da exploração. Contrariando o próprio bom senso, ele tirou o capuz de pele de lobo e acolheu as agulhadas do vento enquanto avançava pela escuridão uivante. Os deuses de Tomil se faziam presentes naquele frio, assim como na neve e na promessa de cor do caule de açafrão profundamente adormecido sob o congelamento. Se aquela era a última vez que o abraçavam, ele queria senti-los. O que tinha restado da tribo de Tomil estava amontoado à beira do lago de Tirana. Aglomerados na escuridão, os caldoneus eram assustadoramente pequenos em contraste com a extensão do gelo. Dos vários batedores que haviam se separado do grupo para procurar lobos gigantes, leões das neves e tribos rivais, Tomil foi o último a se juntar ao clã, aumentando o número para 40 indivíduos remanescentes de uma nação que outrora contará com dezenas de milhares. Nenhuma ameaça, disse Bayan quando Tomil passou por ele. Não era uma pergunta. O caçador-líder deduziu tudo de que precisava por meio da linguagem corporal de Tomil. Com a vida cada vez mais escassa nas planícies dos Kvens, a busca por perigos passou a parecer mais uma formalidade do que uma precaução necessária. 6 meses haviam transcorrido desde a última vez que os caldoneus se depararam com outro clã e anos desde que Tomil vira um lobo gigante. O assassino mais ardiloso daquelas planícies não se aproximava com pegadas no chão, e o melhor batedor dos Kvens jamais poderia pressentir sua chegada. Vá se juntar à sua família. Bayan inclinou a cabeça na direção onde Maeva e Arra se abrigavam no escuro. E coloque o capuz, seu tolo. Sim, tio. Tomil sorriu e puxou o capuz sobre as orelhas dormentes, tentando não pensar que aquela poderia ser a última vez que Bayan seria ríspido com ele. Maeva ficou em silêncio enquanto Tomil se agachava ao seu lado. Tomil era mais alto que a irmã mais velha já havia meia década, mas, para ele, Maeva sempre seria um abrigo, o calor de um lar quando todo e qualquer outro amor tivesse desaparecido do mundo. Ela o encarou e então se voltou para o brilho depois do lago, convidando-o a seguir seu olhar e compartilhar sua esperança. Tudo na região depois da margem era exótico, as construções mais altas do que qualquer árvore, as torres invadindo o céu como dentes, o estrondo e o zumbido das máquinas. A cidade de Tirana jamais seria seu lar, mas era uma chance de sobrevivência. Um escudo mágico cintilava ao redor da metrópole metálica, formando um domo que se estendia da cordilheira devoradora do sol a oeste até os campos de sepulturas mais baixos a leste. Aquele brilhante trabalho de feitiçaria protegia os que estavam lá dentro do inverno e do flagelo, tudo que havia levado os caldoneus à beira da extinção. Você está pronto? Perguntou Arras, porque esse era o tipo de pergunta inútil que ele gostava de fazer. Não. Tomil tentou não parecer irritado com o marido da irmã, mas, francamente, quão preparada uma pessoa poderia estar para a morte quase certa? E se não a morte, então a grandiosidade do desconhecido. As planícies dos Kvens eram a única mãe que Tomil já conhecera, brutais, mas fáceis de entender para quem tivesse a quietude necessária para ouvir com atenção e aprender seus mistérios. Mesmo enquanto contemplava a cidade depois do lago, sua mente não conseguia aceitar a ideia de que a segurança pudesse residir na feitiçaria incompreensível do outro lado daquela barreira. Maeva estendeu a mão e apertou a de Tomil, o gesto tão reconfortante quanto quando eram crianças e ele vinha chorando até ela com pesadelos de lobos com muitas bocas. Ele queria tirar a luva de pele de veado e pressionar a mão dela com força, caso fosse a última vez. Mas havia um acordo tácito entre os caldoneus de não se despedirem. Eles tinham que continuar acreditando, por mais irracional que fosse, que todos viveriam para ver o nascer do sol. Tomil, disse Maeva com a confiança serena de quem lhe dizia que ela conseguia enxergar diretamente as dúvidas que se acumulavam sob sua postura comedida. A corrida que vale a pena nunca é a mais rápida. A sabedoria dos antigos caçadores, baseada nos dias que levavam para rastrear e caçar a maior presa, acompanhada pelo tipo de sabedoria abstrata que só uma irmã mais velha como Maeva poderia oferecer. Você sabe que não estamos fugindo para esquecer. Estamos correndo rumo à esperança. A filha de Maeva e Arras resmungou sonolenta no ombro do pai, e Maeva denunciou sua própria ansiedade apertando a mão de Tomil com um pouco mais de força. E você sabe que Karra vai ficar bem, disse Tomil, querendo retribuir as palavras tranquilizadoras da irmã. Pelo menos, Arras pode correr. Foi uma provocação velada à minha inteligência? Arras ergueu uma espessa sobrancelha ruiva para Tomil. Foi velada? Eu juro que se a minha menina não estivesse dormindo, irmãozinho, eu lhe daria uma surra. Eu sei. Tomil sorriu para seu cunhado corpulento. Por que você acha que eu esperei até ela dormir? Foi uma conversa tola, mas fez Maeva rir. E era só isso que importava, que seus últimos momentos como família aqui nesta margem fossem afetuosos. Está quase na hora. A voz do ancião certa rangeu como um carvalho acima dos murmúrios entre os membros da família. Façam o sangue circular por suas pernas. Deixem suas ferramentas e armas, acrescentou Bayan. São só peso morto. Como instruído, Tomil desprendeu o arco e a aljava e os depositou na neve. O simples ato de afastar as mãos das armas foi mais difícil do que ele esperava. Por 1000 anos, os caldoneus se definiram por suas proezas de caça. Deixar seus arcos e lanças para trás parecia a concessão final de que não eram mais os predadores alfa que seus ancestrais haviam sido. Em pé, Bayan caminhou pela margem, ajudando os doentes e sonolentos a se levantarem. O frio não vai piorar esta noite. Se há alguma chance de o gelo na extremidade quente resistir, o momento é agora.
A nesga de sol que retornava já havia conspirado com o calor da barreira para derreter o gelo do lago entre as planícies e a cidade de Tirana. Logo, o calor do verão acabaria com os montes de neve intransponíveis aos pés das montanhas, abrindo caminhos de terra um pouco mais seguros para Tirana. Mas mesmo os mais otimistas entre os caldoneus sabiam que a tribo não duraria até lá. O flagelo havia levado muitos dos animais que a tribo tinha caçado e das colheitas de verão armazenadas para sustentá-los durante a noite interminável. Atravessar o lago agora era a única alternativa para eles. Carra, de 4 anos, acordou enquanto Arras a ajeitava nos braços. Papai, disse ela sonolenta. Tio Tomil voltou? Sim, querida. Ele está bem aqui, respondeu Arras, e como Carra ainda parecia preocupada, ele enfiou o nariz em seus cabelos ruivos bagunçados para sussurrar algo que a fez rir. Agora, fique quietinha, meu amor. Tudo vai ficar bem. As crianças da idade de Carra e mais novas não conseguiam correr pela neve na altura em que ela estava e tinham que ser carregadas. Felizmente, Arras havia mantido sua força de mamute durante os meses de vacas magras da noite interminável. Ele conseguiria correr os 3 quilômetros com o peso extra se o destino permitisse. Mas isso também era uma migalha de esperança. O maior perigo naquele lago não seria o frio, a exaustão ou o gelo fino. Seria o flagelo, multiplicado por 10. Enquanto vocês ainda conseguirem respirar, continuem andando, instruiu Bayan. Não parem por nada. Não voltem por ninguém. Nem mesmo pelo seu próprio sangue. As palavras empalideceram e pairaram no ar como uma mortalha. Somos um só sangue agora, um só nome, com um só propósito. A travessia. Todos apostos, disse o ancião certa enquanto os últimos caldoneus se posicionavam ao longo das rochas. A quantidade deveria ajudar. Ninguém jamais tinha feito essa travessia sozinho, mas sim, em grupos grandes às vezes havia uma chance. Mentalidade de presa. Vamos. Como se fossem um só, os caldoneus avançaram em direção ao lago. No momento em que as botas de Tomil tocaram o gelo, algo mudou. Em geral, os pobres mortais não conseguiam perceber que o flagelo estava chegando, mas desta vez, Tomil captou uma leve mudança na pressão, um pressentimento de algo ruim no ar. O branco iluminou a escuridão diante de Tomil, apanhando um dos caçadores adolescentes que estava à frente do restante do grupo. Quando a luz atingiu a manga da camisa do garoto, ele parou bruscamente, e quando ela iluminou seu rosto, Tomil reconheceu a primeira vítima do flagelo, Drevan, garoto que tinha ficado órfão no último inverno, um talentoso caçador de animais de pequeno porte, um garoto quieto. Ele não estava quieto agora. Ninguém estava quando o flagelo lacerou sua carne. Ampliado pela extensão indiferente e aguçado pelo frio, o grito de Drevan era o som de pesadelos. A pele se desprendia da carne e a carne dos ossos como fios se desenrolando. Alguns dos adolescentes que corriam perto de Drevan pararam de repente, horrorizados, enquanto os anciões atrás deles gritavam. Continuem correndo. Não há nada que podemos fazer por ele. Continuem correndo. Drevan havia deixado a margem em disparada, o que significava que toda a tribo estava atrás dele. Todos o viram se desintegrar, gritando, até que os raios de luz arrancaram os lábios do garoto com os próprios dentes, a pele de suas costelas e, por fim, destruíram seus pulmões. Em segundos, o pequeno caçador se transformou em uma pilha de tecidos, cabelos e ossos puros. O sangue que jorrou de seu corpo deixou a marca de uma flor na neve. Avante, filhos! Bayan agarrou 2 dos adolescentes que haviam parado e os pôs de novo em movimento. Não olhem para trás, ninguém. O próximo a morrer foi Elra, um menino de 8 anos que lutava contra a neve próximo do fim do grupo. Uma mulher, na margem, Tomil não conseguia ver se era a mãe de Elra ou uma de suas irmãs mais velhas que era obcecada por ele, não soltou a mão do menino, e a luz a levou também. Não satisfeito com o corpo de uma criança desnutrida, Flagelo foi direto para sua próxima refeição, da mesma forma que pulava de um trigo para outro quando o vento os juntava. O menino e a mulher se desintegraram um após o outro, uma flor sob outra flor na superfície do lago. Tomil não podia culpar o jovem caldoneu que vomitava e chorava ao ver seus companheiros transformados em farrapos. Mas aos 20 anos, ele próprio já havia perdido tantos entes queridos para o flagelo, que criará uma armadura. Ele seguiu em frente ao lado da irmã e do cunhado, controlando o ritmo com cuidado, não importava o que ouvisse, independentemente de quais gritos tocassem seu coração. Ele tentou não reconhecer um grito que parecia ser de Miraz, seu último amigo de infância que ainda estava vivo e o praticante remanescente da tradicional arte em madeira da tribo. Ele tentou não ver a luz reivindicar Riga, que o amamentou na ausência da mãe, Taren, que o ensinou a caçar depois que o pai se fora, Landair, cuja memória impecável mantinha vivas as canções mais antigas da tribo. Felizmente, à medida que os gritos se multiplicavam e ecoavam, eles se fundiam em um uivo dilacerante e abrangente, no qual o ouvido mais atento não conseguia discernir uma única voz. Em vez de se perguntar quantos caldoneus ainda restavam correndo, Tomil concentrou-se em Arras, vários passos à sua frente com a Eva ao seu lado. Enquanto estivessem com ele, Tomil conseguiria continuar. E se em algum momento não estivessem mais bem, Tomil também tinha tentado se preparar para isso. À medida que se aproximavam do meio do lago, os jovens que haviam saído em disparada começaram a perder o ritmo. Eram os adultos mais experientes como Tomil, Maeva e Arras que agora estavam na frente. Arras liderava o grupo, ultrapassando todos, mesmo com a pequena Carra nos braços. Todos os caldoneus estavam acostumados a correr no inverno, mas mesmo os pulmões com melhor condicionamento só conseguiam aspirar uma quantidade limitada de ar nessas baixas temperaturas antes que o frio os vencesse. Tomil começava a sentir o frio ameaçador no fundo do peito. Ele tinha acabado de diminuir o ritmo, ficando alguns passos atrás de Maeva na esperança de desacelerar a respiração e aliviar os danos quando, à frente deles, o branco atacou mais uma vez. Bem entre as escápulas de Arras. O não, de Maeva, mais uma súplica do que uma negação, não conseguiu impedir o inevitável. Arras virou-se para a esposa, e Tomil nunca vira tanto terror naqueles olhos de aço. Quase não dava para reconhecer as palavras no rugido do caçador. Leve Carra.
O desespero primitivo e maternal animou o corpo de Maeva em uma aceleração impossível sobre os últimos metros de neve até o marido. Ela arrancou Carra dos braços enormes de Arras no momento em que ele se desfez em uma espiral de luz, sangue e músculos desintegrados. Carra gritou quando um raio de luz atingiu seu rosto e então caiu abruptamente sem consciência. Tomil rogou aos deuses: por favor, que seja só um desmaio. A luz havia apenas encostado no rosto da sobrinha, não tinha conseguido passar do corpo de Arras para o dela. Arras, lamentou Maeva enquanto seu marido terminava na neve, como uma flor vermelha indistinguível das outras. Arras não, mas a única coisa que ela podia fazer por ele era continuar correndo. Segurando Carra inerte contra o peito, ela cambaleava para frente em meio a soluços. Eu a levo. Tomil gritou, vendo que a irmã abalada não sobreviveria com peso extra. Maeva, eu a peguei. Ele acompanhou o passo de Maeva e puxou Carra para seus braços sem diminuir o ritmo. Concentre-se apenas em correr. O ar congelado havia passado da ardência para uma pontada nos pulmões de Tomil, mas não importava mais o dano que ele sofresse. Não agora que ele era responsável por levar Carra para um lugar seguro. O restante das pessoas já tinha corrido pelo menos 3/4 do caminho do lago. Estavam quase lá, e ainda restavam alguns deles. Tomil não olhou, mas sempre que havia uma pausa nos gritos, ele conseguia ouvir seus pés triturando a neve. Essa neve ficava mais fina e úmida à medida que o brilho da barreira de Tirana se aproximava, irradiando um calor que teria sido um alívio bem-vindo se os pulmões de Tomil já não estivessem em carne viva. Sob suas botas que pisavam com mais peso agora que levava Carra nos braços e reverberou um som estridente, como de uma corda de alaúde estalando. O som não significava nada para ele até que ficou mais alto, e alguém bem atrás gritou: o gelo está cedendo. Tomil olhou para trás no momento em que a superfície arrebentou com a primeira pessoa. Era Bayern, o caçador, transformado em presa nas mandíbulas do lago. O gelo irregular rangia como dentes, e quando as rachaduras se abriram a partir de onde ele estava, os homens e mulheres atrás de Tomil tropeçaram, todos os 6. Pelos deuses, restavam apenas 6? Não, isso não podia estar certo. Mas a neve atrás do gelo partido revelava a verdade em um campo de flores vermelhas. Mais de 30 caldoneus haviam sido reduzidos a sangue na neve, restando apenas essas poucas pessoas, e o gelo sob seus pés estava rachando. Isso aconteceu em uma sucessão terrível, como o flagelo pulando de um ser vivo para o outro. O gelo rachou em muitas fendas, jogando os caldoneus restantes na água. Não, Tomil ofegou enquanto a indiferença do lago engolia sua irmã por completo. Depois que a mãe de Tomil morrer ao dar à luz, Maeva estava lá para acalentar o irmão mais novo. Quando o flagelo levou seu pai, Maeva limpou o sangue e as lágrimas do rosto de Tomil. Depois que todas as suas tias e seus parentes se foram, Maeva estava lá, a única inabalável. O mundo de Tomil se despedaçou com o gelo. Suas pernas cederam. A escuridão e o frio o envolveram. Embora o gelo sob seus joelhos ainda não tivesse rachado, ele se afogou com sua família. Então um não perfurou como uma lança a escuridão sufocante. Maeva estava submersa, com exceção da cabeça, o frio da morte já tomando seus lábios, o cabelo vermelho como fogo congelado nas bochechas. Ela havia se agarrado a uma placa de gelo inclinada, não para viver, mas para gritar: Tomil, corra! E uma verdade se encaixou dolorosamente no coração de Tomil. Maeva o carregara até ali para este momento, para que neste último trecho Tomil pudesse carregar sua filha. Ali estava uma razão para viver maior do que toda a sua dor e medo. A água iluminou-se com um branco brilhante em 3, depois 4, 5, 6, lugares que rapidamente se tornaram um vermelho vivo enquanto o flagelo reclamava as vítimas afogadas. E assim se foram os últimos caldoneus. Ainda não completamente. Tomil segurou a sobrinha com força, e a sensação da cabeça dela em seu peito fez-se levantar. Ainda restam os últimos. Somos sangue do mesmo sangue. A voz de Bayern ressoou enquanto o caçador, Maeva e todos os outros deslizavam em direção às mandíbulas flamejantes da morte. Um só sangue, um só nome, um só propósito. Despindo-se de tudo menos daquele propósito, Tomil virou-se e correu para a cidade. Não ligando mais para o fato de seu corpo estar destruído, correu como se não houvesse amanhã. O peso de Carra, que deveria tê-lo desacelerado, impulsionava-o como se todos os deuses volúveis dos Vens tivessem investido a própria força nessa última corrida para a margem distante. Se Ernaia do Fogo deu força pela queima nos pulmões de Tomil, Mearras da Caçada deu a ele uma resistência maior que sua composição física. Nem das águas manteve o gelo no lugar, mesmo com rachaduras nos calcanhares de Tomil. As rochas na margem do lago brilhavam douradas com a magia de Tirana. Salvação. E a própria morte pareceu deixar Tomil escapar. Suas botas deram os últimos passos para atravessar o gelo, onde o calor da barreira o reduzira a uma fina camada. Não importava. A água ali chegava apenas até suas canelas, e ele avançou com fúria, cortando as pernas no gelo quebradiço, incapaz de sentir os machucados por causa do frio. Ele chegou até as rochas como um louco e escalou-as até sentir o brilho dourado da segurança. A barreira mágica não resistiu à entrada de Tomil, apenas o lavou com uma luz que formigou em sua pele gelada. Então, ele conseguiu passar para o outro lado e chegou à fonte pura. Eles haviam conseguido. Tomil caiu de joelhos na terra mais plana que já tinha visto. Não era terra, percebeu. O solo sob seus joelhos era uma criação de Tirana. Pavimento. Ele colocou Carra no chão com a maior delicadeza do mundo, naquela superfície exageradamente plana. Seu rostinho estava pálido de frio e o sangue escorria de onde o flagelo tinha deixado a marca de uma lua crescente em seu olho esquerdo. Com as mãos trêmulas, Tomil atrapalhou-se para tirar a luva e pressionou 2 dedos na lateral do pescoço dela. Por favor, murmurou ele, por favor, e mesmo ali, onde nenhum dos deuses podia dar uma resposta a Tomil, eles lhe concederam essa única misericórdia. Um batimento cardíaco respondeu. Carra iria viver. Entendendo isso, a força animal deixou o corpo de Tomil, e ele desabou ao lado da sobrinha.
O flagelo havia desaparecido do ar, assim como qualquer sussurro dos deuses de Tomil, deixando para trás apenas uma terrível ausência. Ele abriu a boca para soluçar, porém, estava fraco demais e só conseguia puxar o ar. Lágrimas escorriam de seus olhos em direção aos pelos das têmporas, derretendo suor cristalizado em sua pele, e ele se odiava por não conseguir gritar. Os caldoneus haviam desaparecido, junto com todas as suas habilidades, canções e amor mútuo. A terra deveria estar tremendo. O céu deveria se abrir e lamentar essa perda. E ali estava Tomil deitado, engolindo em seco como um peixe encalhado, incapaz de emitir um som. Ele não sabia dizer quanto tempo ficou deitado ali até que um pisão de uma bota cravou em seu ombro. Ei! Disse uma voz com a impaciência de alguém que já tinha repetido aquilo várias vezes. Um rosto desconhecido apareceu acima de Tomil, com olhos verdes e nariz arrebitado sob um cabelo castanho e curto. Está acordado, flagelado? A língua falada em Tirana pertencia ao mesmo tronco linguístico dos idiomas que Tomil conhecia, raízes caldoneias com um toque de indrasta nas sílabas, como as ondulações nas bordas das folhas, mas seus ouvidos levaram um instante para se ajustar à discrepância de sons. O sol que espreitava sobre as colinas a leste não era o sol que Tomil conhecia. A barreira havia alterado sua cor, e as linhas retas dos prédios de Tirana repartiam sua luz em retângulos desconhecidos e rígidos. Até o ar parecia estranho agora que os pulmões de Tomil tinham parado de queimar o suficiente para que ele sentisse o gosto de cada respiração, esfumaçado, mas, diferentemente de uma fogueira ou de uma queimada na pradaria, essa fumaça tinha um gosto ácido como bile. Ei, Benny! Gritou o guarda da barreira por cima do ombro. Temos um que vem aqui. Só um desta vez? Questionou uma segunda voz. Bem, dois, contando com a menina, mas acho que pode estar morta. Não, Tomil tentou falar, mas tudo que saiu foi um murmúrio ardente. Uma segunda figura apareceu acima dele, distinguível da primeira apenas pelas sardas espalhadas pelo nariz. O ancião certa havia avisado que poderia ser difícil diferenciar um tiranês. Os dois estavam vestidos do mesmo jeito, com uniformes rígidos com botões de latão. Eles carregavam armas de metal nas costas, maiores que porretes e menores que lanças. Armas de fogo. Se estiverem fracos demais para trabalhar, não temos lugar para eles, declarou o guarda sardento com frieza. Isso significava que... Quer que eu os jogue de volta para lá? Não. Tomil por fim conseguiu verbalizar e agarrou a bota do primeiro guarda. Talvez ele não conseguisse ficar em pé ou mesmo falar mais alto do que o som áspero que saía de sua garganta, mas a pressão de sua mão era forte pelos anos costurando couro e encordoando arcos. Isso devia falar por si só. Consigo trabalhar. A frase estava entre as poucas palavras em tiranês que Tomil havia aprendido antes da travessia. O ancião certa dissera que qualquer um que chegasse àquele lado da barreira precisaria delas para se manter vivo. Consigo trabalhar. O tiranês sardento não pareceu convencido. Não parece. Mas ele segura forte. O primeiro guarda fez uma careta ao ver a mão em sua bota. Não custa nada levá-lo ao acampamento e ver se ele se recupera. Tudo bem, concordou o guarda sardento, impaciente. Vou me livrar da menina. Ele estendeu a mão para a carra. Não. O desespero reanimou o corpo de Tomil, lançando-o em direção à sobrinha. Ah, pelo amor de Ferim. O primeiro guarda pisou com a bota no ombro de Tomil para empurrá-lo para o lado. Mas havia uma última coisa que o ancião certa havia dito sobre os tiraneses. Em sã consciência eles não eram capazes de separar os pais dos filhos. Suas leis religiosas proibiam isso. Então, agarrado à carra, Tomil sussurrou uma palavra tiranesa que os caldoneus quase não usavam. Minha filha. Parecia visceralmente errado negar a existência de Maeva e Arras quando o sangue deles ainda estava fresco no lago, mas os tiraneses davam um poder estranho às palavras e às reivindicações de propriedade. A bota deixou o ombro de Tomil. Sua filha, né? Falou o homem sardento. E aparentemente os tiraneses tinham o mesmo problema com os rostos dos Kvens que Tomil tinha com os deles. Nenhum dos guardas questionou porque Tomil tinha traços tão diferentes dos da sobrinha. O fato de ambos terem olhos cinzentos já bastava. Tudo bem, então, vocês podem ir para o acampamento juntos. Vejam se está do agrado de vocês. Quando Tomil olhou confuso para o guarda sardento, o tiranês esclareceu com rancor. Boa sorte alimentando a ratinha. É por sua conta e risco. Se as palavras dele tinham a intenção de intimidar Tomil, foi uma tentativa frustrada. Será que esse homem não entendia? Tomil já estava morto. Todo seu ser tinha ficado do outro lado da barreira, em farrapos sangrentos que desapareceriam na próxima nevasca. Mas Karra estava viva, e enquanto o corpo de Tomil respirasse, por todos os seus deuses silenciosos, ela continuaria assim. No seu interior, ele duvidava que fosse possível criar uma criança caldoneia naquela cidade de metal e engrenagens, mas seria uma traição a todos os seus ancestrais se não tentasse. Desde que os dois permanecessem juntos, ele poderia se convencer de que a carnificina da travessia não tinha sido em vão. Os caldoneus ainda estavam vivos. Todos os presentes assistiram maravilhados enquanto Estravo se apoiava em sua perna torta e erguia a barreira contra feitiços como nem mesmo o mestre profeta Leon vira antes. Uma camada para proteger do inverno, uma camada para proteger de amargurado flagelo. E no interior desse campo dourado, criado conforme a vontade de Deus e mantido por seus magos, estabelecemos nossa nação dos escolhidos. A Tirazida Fundação verso 3, 56 de Tirana. 2. Determinação de uma mulher. Siona pressionou a testa contra o assento à sua frente e não conseguiu acalmar a respiração. Vamos, querida, Alba tentou persuadi-la. Sente-se e coma um scone. Não consigo. Siona fechou os olhos com força, tentando conter a terrível dor em seu estômago enquanto o trem seguia seu caminho, zumbindo. Ainda não. Você não vai vomitar. Não, insistiu Siona, os dentes cerrados. Ainda posso vomitar. Você mal tocou no seu café da manhã. Eu me sinto melhor de estômago vazio. Isso não faz sentido, disse Alba antes de mastigar um dos scones.
talvez não para você. A fome tinha um jeito de fazer Siona se concentrar em dias como aquele, quando ela precisava de sua capacidade máxima para funcionar bem. A satisfação era a inimiga. O conforto era o inimigo. Ela havia comido ovos mexidos esta manhã para não deixar tia Vini preocupada, mas, no fim das contas, precisava daquela dor no estômago. Olha, entendo você estar ansiosa. Você não entende, na verdade, disse Siona contra o encosto do trem, ninguém entende. Literalmente. Nenhuma mulher da nossa geração tentou esse teste. Que dramática. Alba riu, e Siona não precisou olhar para saber que a prima estava revirando os olhos. Deve ser difícil ser você. Que terrível ser tão talentosa assim. Talentosa não, pensou Siona. Insaciável. Insana. E olha, ser mulher deveria facilitar isso para você, não é? Facilitar como, Alba? Esclareça-me. Quer dizer, nenhuma mulher jamais passou no teste antes, então, se você for reprovada, não há vergonha nenhuma nisso. Não há vergonha. Claro que Alba pensaria assim. Para ter vergonha, era preciso ter orgulho, e Alba nunca tivera o excesso irracional disso como tinha Siona. Não é com a vergonha que estou preocupada, explicou Siona, embora sem dúvida haveria muita vergonha depois de tanto esforço. Você sabe por que o conselho só deixa que uma mulher por vez faça o teste a cada década, não sabe? Sei, respondeu Alba com uma espécie de tom sofrido que Siona não suportava. Dizem que fazer testes com mulheres é perda de tempo. Exato, confirmou Siona, o que significa que a magisteria só apresenta uma candidata a cada 10 anos para provar essa banalidade, que mulheres não merecem a consideração do conselho. Então, entende o meu problema? Se eu for reprovada, serei essa prova. Terei arruinado a magia para a próxima década de magas pesquisadoras. Acho que você está analisando demais a coisa toda. Acho que você está analisando de menos. Testes como esses são políticos, querem reforçar um estereótipo e são simplesmente tensos, entende? Não que sutilezas políticas fossem o ponto forte de Siona, só que algumas funções da magisteria estavam na cara. Esse teste terá consequências para outras pessoas além de mim. Tudo bem, mas cá entre nós, disse Alba. Desde quando você realmente se importa com outras pessoas que não você? Eu me importo, protestou Siona, ficando imediatamente ciente de que seu tom era defensivo demais para convencer. De onde são esses scones? Não entendi, do que você está falando? Quem fez esta cesta de scones? Tia Vini, Siona presumiu. Você se lembra dela assando-os ontem à noite ou esta manhã? Por que eu me lembraria disso? Siona retrucou. Eu estava só um pouquinho ocupada me preparando para o teste mais importante da minha vida. Os scones foram um presente de Ansel, o filho do padeiro, acrescentou Alba quando Siona apenas a encarou sem expressão, que acenava para você com um grande sorriso no rosto todas as manhãs desde que a família dele abriu a loja na nossa rua. Ele os deixou ontem à noite, antes de você sair da mesa. Ao perceber que não havia no rosto de Siona vestígio algum de que ela estava se lembrando do acontecido, Alba continuou. Estávamos ouvindo as previsões eleitorais no rádio quando ele entrou. Você olhou direto para ele. Sério mesmo que você não se lembra? Eu não me dei conta de que o teste já havia começado, zombou Siona, ácida. Vou ter que saber qual era a cor do gorro dele também? Algum comentário sem graça que ele fez sobre o tempo? Você poderia ser mais educada com Ansel. Alba franziu a testa daquele jeito crítico que Siona nunca entendeu direito, mas que sempre a magoava. Você lembra que ele perdeu o irmão ano passado? Claro que lembro. Aquela quantidade exorbitante de sangue nos paralelepípedos era difícil de esquecer. Mas o que isso tem a ver comigo? Só estou dizendo que você mal presta atenção nas pessoas que estão bem na sua frente. Tenho certeza de que passar no teste seria bom para outras mulheres e tudo mais, mas não acho que você possa dizer que está fazendo isso por elas. Quer dizer, você consegue ao menos citar o nome de alguma maga pesquisadora que está em atividade, ou de algum mago pesquisador que está em atividade. Com quem você se importa de verdade? Siona inclinou a cabeça, abriu a boca. Seu orientador não conta. Siona fechou a boca. Talvez Alba tivesse razão. Siona estava mesmo chateada com o fato de mulheres não serem admitidas na alta magisteria ou com a ideia de que ela poderia não obter tal admissão, depois de 20 anos lendo todas as noites em vez de dormir, rabiscando fórmulas em vez de tocar nas refeições. Ah, Siona, você precisa endireitar o corpo. Alba deu um tapa no braço da prima, com os olhos verde-oliva regalados de admiração. Sente-se direito e olhe. É tão bonito. O trem cruzava a ponte mais alta da cidade no momento em que o céu ficava vermelho com a promessa de sol sobre as colinas a leste. Mesmo depois de 1000 viagens de trem por aqueles trilhos, não havia nada como ver a maior civilização do mundo despertar com o amanhecer. A sagrada rede elétrica de 40 subestações de Tirana funcionava a noite toda, mas só fornecia energia de manhã cedo, e esta época do ano era perfeita para apreciar a vista. Com o sol da meia-noite do verão já tendo se despedido e o inverno escuro ainda por vir, o sol nascia na mesma hora que o povo trabalhador de Tirana acordava. Lâmpadas foram acesas primeiro nas janelas dos distritos operários, depois nas mansões mais afastadas, criando um mar de faíscas que se dissipava na extensão azul escura das plantações ao norte. Feitiços brilhavam como relâmpagos no horizonte enquanto os alquimistas extraíam minério para a produção diária de aço. Abaixo dos trilhos do trem, vagões com as entregas matinais de leite e frutas para os ricos percorriam as estradas como uma procissão de besouros de cascos reluzentes, com os novos compostos de borracha do arquimago Duris para suas rodas e o suave cimento alquímico substituindo os paralelepípedos da maioria das ruas principais. Os veículos andavam mais rápido do que nunca, mas os vagões puxados por magia ainda pareciam lentos e pequenos vistos do trem. Siona gostava mais da cidade vista de cima, todas as suas maravilhas técnicas em exibição sem a bagunça de seus habitantes humanos, ninguém para incomodá-la com conversinhas ou tentativas de contato visual, bem, ninguém, exceto a mulher animada no assento ao seu lado.
Louvada seja feira em que vista. Alba agarrou-se ao braço de Siona enquanto o trem subia. A assistência técnica de relógios e rádios onde Alba trabalhava ficava a apenas 2 quarteirões do apartamento delas. Então ela quase não tinha a oportunidade de ver a cidade de Tirana. Não acredito que este é o trajeto que você faz. Talvez pela última vez. Siona havia prometido à tia Vinnie que se o teste não desse certo, ela iria arrumar um emprego de verdade ensinando magia a crianças em uma das escolas locais. Nada de universidade, nada de pesquisa, nenhuma chance de um legado de verdade, apenas um bando de estudantes insolentes como aqueles que fizeram da sua infância um inferno. Não diga isso, Siona. Você vai se sair muito bem. Ninguém se sai muito bem no teste de alta magisteria, observou Siona, determinada a não se encher de esperança. As pessoas simplesmente passam ou não passam. Quando o trem diminuiu a velocidade na Universidade de Magia e Indústria, o sol já havia atingido o topo das montanhas, brilhando no domo que protegia Tirana do flagelo e a mantinha aquecida durante o inverno rigoroso. Algumas pessoas olharam de canto de olho surpresas ao ver o manto cor de ameixa escura de Siona enquanto ela andava pelo corredor do trem e desembarcava na plataforma. Não que as mulheres jamais tivessem alcançado o nível de formação acadêmica de Siona, mas era algo incomum. E das poucas mulheres que de fato haviam conseguido se formar em magia, a maioria usava mantos verdes e se dedicava ao ensino. Por que se dedicar à pesquisa, afinal, quando as mulheres não podiam ocupar os cargos mais altos? Era melhor para uma maga empregar seus talentos treinando a próxima geração de grandes inovadores masculinos? A menos que ela fosse um monstro permanentemente insatisfeito como Siona, sempre correndo atrás do que não lhe pertencia. Enquanto Alba se maravilhava com a agitação e a imponência da estação de trem da universidade, a admiração de Siona se concentrava no lugar de sempre, no puro poder mágico do próprio trem. Ela nunca se cansava de observar os canalizadores de pressão projetados de maneira magistral brilhando em cada uma das portas, fechando-as. À medida que esses canalizadores diminuíam de intensidade, a locomotiva na frente do trem queimava, sugando energia da reserva para girar aquelas grandes rodas nos trilhos. Siona sentiu o trem estremecer com a enorme ingestão de energia, como um arrepio na espinha antes de seguir para o oeste com o restante dos passageiros. Anos atrás, ela puxara a manga rendada e gasta de tia Vinnie e perguntado o que fazia os trens andarem. O que tinha o poder de animar uma máquina do tamanho de um dragão? Os magos fazem os trens andarem, querida, dissera tia Vinnie, e ao ver que a resposta não tinha sido suficiente para a sobrinha, ela esclareceu. Homens inteligentes que estudam muito, muito mesmo. Siona lembrou-se do choque ao absorver essa revelação. Só homens eram magos, homens que já haviam sido meninos. Ela se lembrava de pensar que era mais inteligente do que qualquer menino do ensino fundamental. Ela estudava mais do que qualquer um deles. Então, por que não ela? Por que não ela? Seu passo acelerou, fazendo com que a prima corresse para acompanhá-la. Alba tinha as pernas mais longas, mas parava a todo momento, visivelmente intrigada com a agitação ao redor delas. Que justiça seja feita, estava mais intensa do que o normal. Sempre que possível, os testes para altos magos eram programados para coincidir com a eleição dos presidentes dos partidos da cidade. Com a ideia de que novos magos e políticos entrassem nos salões sagrados da teocracia ao mesmo tempo, a vontade de Deus e o povo se movendo como um só. Siona só queria que a eleição pública, no fim do processo, não fosse tão barulhenta, já que ela precisava se concentrar na magia. A plataforma do trem fervilhava de ativistas atirando panfletos e gritando a respeito dos candidatos que preferiam para a presidência das cidades. Senhoras, senhoras, exerçam seus direitos. Votem neles pelo avanço das mulheres. Vidmon, eu digo, um representante do povo. Tirana defende suas tradições. Um homem bigodudo com um broche eleja Perramis na lapela brandiu um panfleto para Alba. Mas Siona chegou primeiro. Ela não está interessada. Siona deu um tapa no papel que o homem segurava e o panfleto caiu no chão. Provavelmente teria sido o início de uma briga, mas a visão de um manto roxo fez os defensores de Perramis recuarem sem aumentar a tensão. Obrigada. Pegando o braço da prima, Siona pisou no panfleto caído, deixando a marca de sua bota de salto quadrado naquele rosto, com testa estreita e incrivelmente familiar e olhos grandes e famintos. Fora da plataforma do trem, a multidão se dispersou enquanto magos, funcionários e alunos seguiam cada qual seu caminho para o campus que parecia um labirinto. A atual Universidade de Magia e Indústria se estendia por mais de 1 quilômetro em qualquer direção, mas o trem em direção ao oeste levava os passageiros além das modernas torres de concreto no fim do campus até a arquitetura antiga no coração de Tirana. Ali fortalezas da conquista tinham sido erguidas, e havia muito tempo tinham sido convertidas em dormitórios e salas de aula, com madressilvas escalando muralhas e líquens coroando as torres. Alba ficou boquiaberta ao contemplar o esplendor antigo sob a luz do sol nascente. Você já veio ao campus antes, não veio? Siona lembrava-se vagamente de Alba acompanhá-la em algumas entrevistas durante o processo seletivo, muitos anos atrás. Sim, é que Alba parou de falar quando o Magicentro surgiu e ela ficou sem palavras. A cúpula do Salão Leon, a sede de toda a magia em Tirana, brilhava branca e dourada à luz da manhã. A cada passo que davam, as torres da biblioteca ficavam mais altas atrás da cúpula como uma coroa, enquanto as 2 torres de drenagem mais altas de Tirana apareciam uma de cada lado como sentinelas antigas. Lindo, não é? Siona sorriu tão orgulhosa quanto tia Vinnie conduzindo um convidado à sua sala de estar decorada com muito carinho. Talvez fosse bobagem, mas a universidade realmente era aconchegante para Siona, de um jeito que nenhuma lareira ou cozinha jamais seria. Embora as maiores adições ao Magicentro tenham ocorrido posteriormente, a grande entrada de pedra permaneceu inalterada por 300 anos. Os 5 magos fundadores de Tirana pairavam entre as colunas, Leon, Stravos, Caidor, Vernen e Faene, o primeiro, cada qual com 3 andares de pedra calcedonia. A arte da escultura avançara nos séculos seguintes, mas havia algo singularmente poderoso nessas obras dos primórdios de Tirana. Suas feições toscas e olhos sábios incrustados com peridoto para lhes dar vida. As palavras do mago fundador Leon brilhavam em ouro alquímico polido acima das portas.
Para Tirana, a generosidade de outro reino. Aos meus magos, todo o seu poder. Que vocês sejam sempre bons administradores deste refúgio brilhante em um mundo de escuridão. Abaixo disso estava esculpido o lema de Faene, o primeiro, e a missão da universidade. A verdade acima da ilusão. O crescimento acima do conforto. Deus acima de tudo. Siona teve que juntar a saia em um grande amontoado para subir os degraus até as portas duplas. Ela jamais usaria uma roupa tão elegante para uma prova, mas tia Vini reclamou quando viu a sobrinha vestindo a blusa e o avental de sempre. Para ficar frente a frente com os arquimagos, tia Vini insistiu que Siona precisava parecer uma dama de verdade. De que outra maneira conseguiria que a levassem a sério? Siona poderia ter argumentado que seu feitiço tinha essa função, mas estava atordoada demais de tanto nervosismo para se opor enquanto a tia a empurrava para dentro de camadas de anáguas e veludo estampado. Os dutos de segurança no saguão registraram o fecho de bronze do traje de Siona, e um segundo conjunto de portas se abriu, permitindo a passagem das mulheres. Essa câmara frontal do magicentro era acessível a todos os funcionários, alunos e convidados. Algumas aulas de graduação eram até mesmo ministradas nos 2 anexos recentemente reformados entre o Salão Leon e as torres de drenagem. Isso fazia com que uma variedade de magos andasse pelo espaço, preparando-se para o próximo semestre, com seus mantos esvoaçando de modo dramático atrás deles, cor de mogno para os alunos de graduação, verde samambaia para os magos de ensino, roxo para os magos de laboratório, branco para os altos magos e para os arquimagos, que os comandavam. O teste da alta magisteria aconteceria no Salão Leon, sob a cúpula onde o primeiro conselho de Tirana se reunirá. Ao contrário da frente do magicentro, a câmara histórica não era aberta ao público, o que significava que Siona e Alba tinham que passar por uma secretária de manto verde sentada atrás de uma mesa nos portões de segurança. A idosa olhou para o manto de Siona por um instante antes de ficar empolgada. Ah, você deve ser Siona Freinan. Seus olhos cor de esmeralda brilhavam como se ela tivesse acabado de ver um unicórnio. Você e sua amiga podem passar por ali. E boa sorte. A fofoca já estava passando de boca em boca dentro da magisteria. Até mesmo a secretária do primeiro andar sabia que havia uma candidata fazendo o teste este ano. O conselho geralmente era reservado em relação às próprias decisões. A maneira como a secretária ergueu o punho em incentivo fez Siona se perguntar se essa mesma funcionária estava na mesa da última vez que uma mulher esperançosa passou por aquelas portas para enfrentar os desafios que a aguardavam lá dentro. Talvez ela mesma tivesse sonhado com a alta magisteria, mas sucumbido às pressões da tradição e da praticidade e deixado os sonhos de lado. Pare com isso, Siona, alertou a voz da razão. Você está imaginando os piores cenários onde não existe nada. Mas será que ela estava imaginando coisas? Quão irracional era esperar o fracasso de uma situação em que nenhuma mulher jamais havia tido sucesso? No mundo real, o propósito de Siona era fracassar ali. No mundo real, seu futuro seria o mesmo daquela secretária, presa atrás de uma escrivaninha minúscula, servindo seus superiores homens até que suas mãos ágeis ficassem mais lentas e sua mente apodrecesse de ociosidade. Siona conseguiria viver esse tipo de futuro? Será que aguentaria? Seus passos diminuíram ao chegar à antecâmara, que já estava meio cheia de candidatos de manto roxo e seus parentes homens. Todos esses homens pertenciam a famílias conhecidas, de magia tradicional, requintadas. Eram eles os destinados a ter sucesso ali, enquanto Siona deveria contentar-se perfeitamente com sua posição predestinada. Secretária, assistente, esposa. A verdade sombria vinha corroendo as bordas da consciência de Siona havia semanas. Ela se expandia agora, obscurecendo o caminho à frente. Não havia vida fora daquele teste. Se ela não passasse, não conseguiria continuar vivendo. Mas como conseguiria passar? O terror existencial tomou conta de Siona, deixando sua visão escura. O chão estava ficando embaçado, correndo para encontrá-la, quando um vulto branco afastou a escuridão, assim como o leão diante da horda. Arquimago Derrit Bringan. Siona tropeçou, recuperou o equilíbrio e olhou para seu orientador. O arquimago estava usando o traje completo, com cordões dourados que o distinguiam pendurados nos ombros de seu manto branco. Luz sagrada. Aí está ela. Ele sorriu radiante, os braços estendidos. Minha futura alta maga Sorta, Freinan, e Sorta, Livian, que prazer vê-la. Você se lembra de mim, arquimago? Agora parecia ser a vez de Alba ficar a ponto de desmaiar. A adorável prima da Sorta, Freinan, como eu poderia esquecer? Abaixo das sardas em seu rosto, Alba ficou vermelha como se fosse uma adolescente. Talvez fosse porque os homens não costumavam chamar Alba de adorável. Ela era alta para os padrões femininos, tinha um maxilar quadrado e mais músculos nos braços do que a maioria dos homens gostaria. Considerando isso, Siona supôs que até mesmo um elogio de um homem com idade suficiente para ser seu pai era algo a ser valorizado. Cabeça erguida, minha filha. O arquimago virou-se para Siona. Eles vão querer ver um pouco de autoconfiança. Tudo bem, Siona respirou fundo. Só não fique autoconfiante demais, pensou ela, ou os examinadores a achariam arrogante. Metade de Tirana provavelmente achava arrogante uma mulher tentar o teste. Você parece estar passando mal, Sorta, Freinan. Vai pôr o café da manhã para fora? Talvez. Siona negou com a cabeça. É só nervosismo, senhor. Estou bem. Desde quando Siona Freinan fica nervosa para algum teste? Desde quando ela tem medo de desafios? Não sei. A partir do momento em que não havia mais um roteiro planejado. A partir do momento em que ela havia ultrapassado a linha que nenhuma mulher antes havia ultrapassado. Todos os obstáculos até aquele momento estavam sob o controle de Siona. Eram superáveis com reflexão intensa e trabalho árduo. Obter um diploma superior em drenagem tinha sido difícil, mas outras mulheres já haviam feito isso antes. Trabalhar como assistente de um arquimago tinha sido exaustivo, mas alunas mais jovens que Siona já haviam feito isso antes. Havia precedentes. A alta magisteria era a primeira conquista que parecia fora de alcance, não importava quão perfeito fosse o desempenho de Siona.
Freynan, a voz de Brigham a trouxe de volta ao presente com convicção. Escute-me. Essa é uma tarefa como qualquer outra. Está ao seu alcance. Claro que Brigham tinha as palavras certas. Mas se essas palavras eram verdadeiras, era outra história. Nada de nervosismo agora, ele aconselhou como se fosse simples assim. Nós dois sabemos que nada pode detê-la depois que você mergulha de cabeça em um feitiço. Espere e verá. Meus colegas arquimagos vão se arrepender do que disseram sobre você. Eles falaram de mim? Surpreendeu-se Siona, desejando que a ideia não a deixasse tão enjoada. Eles estão prestando atenção. Para os propósitos deste teste, isso é bom. É mesmo? Pode ser, mas esta parte do jogo é comigo. Você só precisa se concentrar em dar o seu melhor, o desempenho Freynan de sempre, certo? E por Ferin, Siona queria ser digna da autoconfiança no sorriso de seu orientador. O arquimago Brigham havia apostado a própria credibilidade nela quando insistiu tanto para que sua candidatura fosse aceita. Se ela falhasse hoje, não apenas arruinaria as chances de outras mulheres, prejudicaria a reputação de Brigham, depois de tudo que ele tinha feito por ela. Vou tentar não decepcioná-lo. Não há a menor possibilidade disso, falou ele. Agora preciso voltar para os outros arquimagos. Como sempre, temos muitas discussões desnecessárias de última hora sobre os detalhes do teste. Você também não vai querer esperar, Freynan. Ele baixou a voz em um tom conspiratório. Tenho a impressão de que você ficará menos nervosa depois de fazer um balanço da competição. Ele piscou e se virou na direção do Salão Leon. Tudo bem. Siona apertou a mão de Alba pela última vez. Vejo você quando terminar. Estarei aqui quando terminar, assegurou Alba. À sorte, Livian. Brigham virou-se como se tivesse acabado de se lembrar de que Alba estava lá. Você não gostaria de assistir? Assistir? Os candidatos costumam trazer pais e irmãos aos testes, e você é parente da sorte. Freynan, não é? Sim, respondeu Alba, mas mulheres geralmente não entram, não é? Não há lei que proíba isso. E uma exceção já foi feita. Brigham inclinou a cabeça em direção a Siona. Então, qual é o problema? Por trás das próximas portas duplas, o Salão Leon contava uma história em 3 partes. O futuro de Tirana estava nas fileiras de bancos distribuídos em camadas ao longo de um lado da câmara. Magos pesquisadores de mantos roxos como Siona, na esperança de se juntar às fileiras dos maiores inovadores da cidade. Em frente a eles, sentava-se o presente de Tirana representado pelos arquimagos de manto branco do conselho. A cúpula imponente acima estava pintada com o passado de Tirana, deixando todos os seres vivos pequenos diante de sua glória. Lá no centro estava o arquimago Leon trazendo os textos fundadores, depois outra representação dele com o cajado erguido para banir a horda dos milhares da bacia de Tirana. Lá estava o arquimago Stravos, de cabelos acobreados, erguendo a barreira que tinha salvado a civilização do dito flagelo. Lá estava Faene, o primeiro, ainda jovem, transcrevendo as Leônidas aos pés de Leon, depois, como um ancião enrugado, compondo a tirazida. Lá estava Mordra, o segundo, em sua forja, criando o aço. Normalmente Siona teria parado para admirar a magnitude da história diante de seus olhos e contemplar seu lugar nela. Mas, no momento em que entrou, sua consciência se voltou para si mesma como uma forma de autoproteção, tornando o restante do mundo confuso. Ela quase não percebeu que estava sentada no banco entre Alba e outro candidato. O homem de manto roxo parecia mais jovem que Siona, talvez tivesse 24 anos. O colete chique que mal aparecia abaixo de seu manto revelava uma origem abastada, mas era o único candidato na Câmara que não tinha levado nenhum parente. Olá, cumprimentou Alba, sempre simpática. Sou Alba Livian. Esta é Siona Freynan. O homem assentiu para Alba e soltou um pequeno resmungo antes de se virar, demonstrando nervosismo ou uma falta de educação imensa. Tudo bem, sussurrou Siona enquanto Alba o olhava com desaprovação. Ignore-o. Emocionalmente, Siona estava no limite. Se começasse a se preocupar com a competição, sua cabeça explodiria e Alba teria que limpar pedaços de cérebro do banco. Por enquanto, os únicos magos na Câmara que ela poderia se dar ao luxo de contemplar eram os examinadores. Os 12 magos do Alto Conselho estavam sentados em uma posição mais alta atrás de uma mesa comprida, todos ocupados conferindo e folheando suas anotações ou ajustando seus canalizadores multifuncionais. Seus murmúrios eram baixos demais para serem ouvidos dos assentos dos candidatos, mas ainda assim pareciam preencher a Câmara com sua gravidade. Apenas 100 magos faziam parte da alta magisteria por vez. Desses 100, apenas os 12 maiores faziam parte do Alto Conselho e ostentavam o título de arquimago. Esses eram os homens que movimentavam as engrenagens de Tirana, como seus antepassados faziam desde a fundação da cidade. O arquimago Brigham era o único mago do conselho que Siona conhecia pessoalmente, mas ela estava familiarizada com todos os outros quase da mesma maneira, graças aos livros que eles tinham escrito acerca de uma ampla gama de disciplinas mágicas. O arquimago supremo Orinhel, chefe de estado e clérigo, ocupava o assento mais alto. À sua direita, os arquimagos Telanra, Mordra, o nono, Ganven Linvik, o quarto, Eringali e Sivin. À sua esquerda, Brigham, Rentornen o segundo, Duris, Capernai e Faene o 11º. Siona lera cada palavra que esses homens haviam escrito, incluindo as notas de rodapé, e estruturar a sua vida em torno de seus ensinamentos. Então, esses são os arquimagos? Alba cochichou admirada. São. Ter trabalhado com Brigham por tanto tempo, tê-lo visto em seus dias de folga, quando ele derramava chá nas próprias anotações, errava suas coordenadas de mapeamento ou batia o dedo do pé em equipamentos de laboratório, deveria ter diminuído um pouco da mística do conselho. Mas vê-los todos sentados juntos naquele salão sagrado provocou um arrepio na espinha de Siona. Eles não são o que eu esperava. Você achou que eles eram tão grandes quanto as estátuas lá fora? Brincou Siona. Ou que aqueles mantos brancos realmente irradiavam luz como nas pinturas? Não, eu não tenho 5 anos. Eu só acho que pensei que eles estariam segurando cajados?
Cajados são canalizadores de guerra, esclareceu Siona. Em batalha, um mago precisava de um canalizador flexível, porém robusto, que não se desfizesse com as liberações explosivas de energia do combate. Mas Tirana não estava em guerra desde que os magos fundadores derrotaram a Horda 300 anos atrás. A maioria dos altos magos ainda treina com cajados como prática religiosa particular, já que é obrigatório na Tirazida, um texto que Alba não tinha lido na escola leonita. Mas canalizadores tão grandes não são práticos de verdade para a magia do dia a dia. Nos anos em que Siona trabalhou para o arquimago Bringan, ela nunca ouvira tirar o cajado do armário onde ficava guardado. Então, como eles fazem a própria magia? Perguntou Alba. Todos com magígrafos? Não, disse Siona. Digitar cada feitiço na hora levaria muito tempo, não acha? Cajados são apenas um tipo de canalizador multiuso. Os altos magos usam diversos objetos para implementar suas ideias de feitiço. O arquimago Doriz usa aquelas luvas brancas. O arquimago Orinhel tem um anel, embora a maioria dos magos mais velhos ainda prefira varinhas. Como funciona? Você vai ver. Todos os assentos no salão foram direcionados para o centro, com vista para um piso circular onde os candidatos demonstrariam suas habilidades. Esse círculo havia sido o palco de dezenas de momentos decisivos na história de Tirana. Foi onde o mago traidor Sabernin foi julgado por fazer magia das trevas e condenado à morte. Foi onde Rentornen, o primeiro, apresentou a lâmpada mágica que levou ao desenvolvimento de toda a rede elétrica de Tirana. Carreiras nasceram, floresceram e encontraram seu fim dentro desse círculo. No momento, o piso claro de calcário estava vazio, havia apenas uma despretensiosa mesa de carvalho no centro. Sobre a mesa, havia uma pilha de papel mágico e um magígrafo Linvic de última geração com uma bobina de mapeamento padrão do tamanho de um prato de jantar. Outros itens seriam incluídos no teste, mas os arquimagos os invocariam à medida que fossem necessários. Jerry Mordra foi o primeiro nome que o arquimago Orinhel chamou diante do silêncio tenso, e o candidato ao lado de Siona se levantou. Por favor, aproxime-se. Mordra. Siona olhou de soslaio para o jovem enquanto ele ajeitava nervoso o manto em cima daquele colete de playboy. Aquele era o filho do arquimago Sirete Mordra? De repente, Siona o odiou por demonstrar qualquer sinal de nervosismo. Não havia nada em jogo para ele ali. Ele passaria no teste com base no legado do pai, como sempre acontecia com os filhos dos membros do conselho. Havia apenas 2 vagas disponíveis na alta magisteria desde que o alto mago Kandin se aposentara e Sivin fora promovido ao conselho após o falecimento do arquimago Ardona durante a última noite interminável. Mesmo que o filho do arquimago Mordra não conseguisse notas altas nas provas, uma dessas vagas seria dele. Siona olhou feio para as costas do herdeiro enquanto ele encarava o conselho, agradecia a consideração deles e declarava sua missão. Arquimagos de Tirana, eu me coloco humildemente diante dos senhores para fazer o teste para o posto de alto mago. Estudei magia na Academia Danvort e aqui na Universidade de Magia e Indústria. Minhas áreas de especialização são matemática e teoria do mapeamento. Em outras palavras, nada. A teoria da magia sem a aplicação. Qualquer pessoa com pai importante o suficiente conseguiria tirar boas notas em matemática e teoria, já que nenhuma delas exigia comprovação de eficácia em um laboratório, muito menos em uma fábrica. Com sua permissão, eu me aproximarei da mesa de testes. Quando o arquimago Orinhel assentiu, Siona inclinou-se para a frente, ansiosa para ver se aquele desgraçado patético estaria à altura de seus antepassados. A família Mordra havia revolucionado os sistemas de transporte e comunicação de Tirana, então era uma tarefa difícil. O arquimago Rentornen, o segundo, foi o primeiro a dar o exemplo. Tirando uma varinha de nogueira da manga, ele executou um movimento sutil, quase imperceptível do assento do candidato. Uma luz brilhou na ponta da varinha e uma tigela se materializou sobre a mesa. No recipiente à sua frente, você encontrará 400 tiras de papel componha e ative um feitiço para dispersá-las pela câmara. Uma solicitação ridiculamente fácil. Havia centenas de maneiras de fazê-la e pouquíssimas formas de estragá-la. Siona acreditava que um excesso de energia poderia criar uma faísca que incendiaria o papel, mas Rentornen o segundo não havia exigido que o candidato mantivesse os pedaços intactos, apenas que os dispersasse. Jerry Mordra atacou o magígrafo com as mãos de um compositor experiente, os dedos batendo nas teclas de aço tão rápido que cada um dos cliques se fundia em um estrondo em cascata. O silêncio no salão ampliou o som e fez os próprios dedos de Siona tremerem. Após meio minuto digitando, Mordra apertou a tecla Enter com um estalo audível e começou sua composição de mapeamento. Nesse momento, seus dedos desaceleraram um pouco, revelando indecisão. Siona levaria metade do tempo para escrever um simples subfeitiço de mapeamento, mas ela tinha feito estágio desde a graduação nos laboratórios de Bringan, lidando com energia bruta e também com números. Era difícil prever como esses números se traduziriam em energia quando alguém só trabalhou no papel. Por fim, Mordra apertou a tecla de mapeamento. O magígrafo estalou novamente e exibiu os frutos de sua tentativa hesitante de composição. Alba ofegou e agarrou a mão de Siona com tanta força que doeu. O que foi? Sussurrou Siona. Isso é isso que é. Siona esqueceu que a visão de outro reino era novidade para não-magos como Alba, que raramente testemunhavam os processos mágicos por trás de suas máquinas. Para Siona, a imagem em tons de cinza na bobina de mapeamento de Mordra parecia apenas um borrão. As luzes estavam fracas quando deveriam estar brilhantes, difusas quando deveriam estar nítidas. Seria difícil encontrar a fonte de energia certa naquela bagunça. E Jerry Mordra sabia disso. Seus dedos tremiam de apreensão antes de fixar as coordenadas de drenagem que alimentariam seu feitiço de ação. Quando ele apertou a tecla de drenagem, uma explosão ocorreu na tigela, fazendo chover confete de papel pela câmara e levando os idiotas a murmurarem maravilhados. Um desses idiotas, é claro, era Alba. Incrível! Ela se admirou, arrancando um pedaço de papel que tinha ficado preso em seus cachos castanho escuros. Não é um feitiço difícil, comentou Siona baixinho. Só extravagante.
Siona teria conseguido fazer isso dormindo e ficou horrorizada com a qualidade irregular da energia. Um pedaço de papel que havia grudado em sua saia se rasgou, e ela notou que Mordra se apressou para empilhar perto do magígrafo os papéis que haviam se espalhado fora de ordem. Não há razão para usar tanta força para dispersar papel. Isso revelava uma falta de clareza no mapeamento de Mordra e, pior, uma falta de precisão em sua mira, o que era de se esperar de alguém com formação em matemática e teoria do mapeamento. Enquanto os arquimagos explicavam a Mordra a próxima prova, Siona sentiu as mãos voltarem a coçar. Mesmo entrelaçando os dedos em uma tentativa de manter uma postura digna, ela não conseguia evitar que se contorcessem. As teclas sob as mãos lentas demais de Mordra a chamavam, e o nó de pavor em seu estômago rapidamente se desfazia em um emaranhado frenético de entusiasmo. Por que se sentirá ansiosa antes, afinal? Ela conseguiria fazer tudo o que o conselho tinha pedido a Mordra. À perfeição. Com elegância. Eles só precisavam deixá-la usar aquele magígrafo para que pudesse mostrar àquele idiota como se fazia. Como Siona esperava, o pobre Mordra acabou cometendo um erro de busca de fonte. O tijolo que ele deveria levitar pairou apenas por alguns segundos, instável, antes de cair de volta em cima da mesa. Os cochichos desta vez eram uma mistura de desaprovação e confusão. O arquimago Ganvin, o principal mapeador de Tirana, fez uma careta enquanto registrava uma anotação. O arquimago Sivin, um dos maiores drenadores manuais da história, parecia contrariado demais para sequer anotar qualquer coisa. O que aconteceu? Sussurrou Alba. Ele escreveu feitiço errado? Não feitiço de ação, e respondeu Siona. O quê? A parte do feitiço que diz ao tijolo onde pairar e em que posição. Ele escreveu corretamente, não que seja difícil, mas é só metade do feitiço. O que o leigo tiranês entendia como uma única magia, fosse ela para mover um trem ou acender uma lâmpada, era, na verdade, 2 subfeitiços compostos de várias partes. O feitiço de ação envolvia nomear e comandar, e o feitiço de busca de fonte, que englobava o mapeamento, o direcionamento e a drenagem. A de ação do feitiço é fácil de aprender em um livro, mas os feitiços de busca de fonte são uma mistura de matemática e intuição. Os subfeitiços de ação dele são bons, ele obviamente leu os livros certos. E a matemática dele também parece aceitável. Mas ele não praticou muito, então é fraco no quesito intuição. A parte em que você precisa escolher um local de drenagem e entender a visualização que suas coordenadas produzem. Ele está tendo dificuldade com os subfeitiços de busca de fonte que alimentam seus feitiços de ação. Então, as magias dele têm muito pouco poder? Perguntou Alba. Ou poder em excesso. Ele tem pouco controle sobre a própria energia, de maneira geral. Se pedirem a ele para fazer algo difícil de verdade, esteja pronta para se abaixar. O que é difícil de verdade? Eu aviso você. As instruções ficaram mais complicadas a partir daí. Transforme esse equipamento em um canalizador que gire ao detectar calor acima de 38 graus. Escreva um feitiço sem canalizador que produza luz ao som de uma palma. E Jerry Mordra começou a passar aperto. Quando o arquimago Duris pediu a ele para levar um carrinho de brinquedo de uma ponta à outra da mesa, o carrinho engasgou, vibrou e então disparou pelo tampo da mesa. Teria caído no chão se Jerry Mordra não tivesse se jogado para frente, contrariando o protocolo e o segurado. Desculpe. O jovem mago fez uma careta, parecendo mortificado ao colocar o carrinho de lado. Eu não. Por gentileza, mantenha as mãos longe do material de teste. Mordra, o nono, retrucou ao filho. E fale apenas quando lhe dirigirem a palavra. Alba estremeceu em solidariedade e cochicou a Siona. Foi tão ruim assim? Bastante. Tanto na parte da ação quanto na da fonte. O nervosismo estava começando a afetar o filho do arquimago. Mas funcionou, sussurrou Alba. Com um atraso, um engasgo e muita energia. Não foi elaborado como deveria ser nem foi bem composto. Imagine se pessoas de verdade estivessem naquele carro. Afinal, esses eram os riscos envolvidos em ser um alto mago cujo trabalho chegava às ruas e às casas das pessoas. O que era mais surpreendente e talvez admirável, foi o fato de o próprio pai de Jerry Mordra ter sido mais duro com ele. Qualquer arquimago na bancada poderia solicitar a magia que quisesse ao candidato, mas Mordra, o nono, era quem mais intervinha para exigir demonstrações cada vez mais desafiadoras. Siona quase se sentiu mal pelo jovem Mordra quando seu pai disse: na mesa à sua frente você verá uma placa de granito. Dívida-a uniformemente. Siona obviamente não conseguia ver o que Jerry Mordra inseriu no magígrafo naquele momento, mas sentiu que ele não tinha dado conta do recado. A composição foi feita às pressas, provavelmente reescrita por cima, os dedos dele inseguros ao tocar a tecla de drenagem. Alba, abaixe-se. As duas mulheres estavam em segurança atrás do banco quando um estrondo lançou fragmentos de rocha em todas as direções. Um dos outros candidatos xingou quando uma pedra atingiu sua bochecha, arrancando sangue, e algumas pessoas abafaram gritos de susto. Imbecil! Alguém entre os espectadores bufou mais alto do que talvez fosse apropriado. Parecendo sentir pena de Jerry Mordra, o esguio arquimago Telanra pigarreou e disse com sua voz simpática e trêmula: tudo bem, Sr. Mordra. Gostaria de tentar de novo? Tentar de novo? Siona conteve um sorriso irônico enquanto ela e Alba retornavam aos seus assentos. Ao trabalhar em uma instalação de verdade, era preciso produzir feitiços complexos com rapidez o tempo todo, e muitas vezes não havia uma segunda chance. Em sua defesa, Jerry Mordra conseguiu executar o feitiço difícil na segunda oportunidade, então talvez ele não fosse um completo inútil, só não estava exatamente à altura de ser agraciado com o cargo de alto mago. Quando o herdeiro havia terminado sua demonstração profundamente medíocre, o arquimago Orinhel acenou com a mão. Seu anel brilhou e o conteúdo da mesa desapareceu, sendo substituído por um novo magígrafo Linvic e uma pilha de papel em branco. Os próximos candidatos eram melhores que Jerry Mordra, alguns deles realmente impressionantes. Quando o quinto mago terminou o teste, Siona tremia na cadeira, embora não fosse de medo. Você está bem? Sussurrou Alba, percebendo claramente a maneira como Siona tinha começado a tremer ao seu lado.
Só preciso que chegue a minha vez. Siona respirou fundo. Precisava liberar essa energia antes que ela a consumisse. Para sua agonia, dos 10 nomes convocados, o dela foi o último. Quando o nono candidato foi chamado a se apresentar, Siona já tinha começado a ficar inquieta em seu assento, desconfortável com o exagero das saias. Sem uma válvula de escape, sua mente começou a imaginar um turbilhão de cenários ainda mais horríveis. Eles haviam esquecido dela. Iriam decidir no último momento que tinha sido um erro trazer uma mulher para o salão. Tudo aquilo acabaria sendo uma piada. Ou um sonho. Ela quase não acreditou quando o arquimago Oriel olhou para seus papéis, ajustou os óculos e chamou. Siona Freinan. Ela pulou da cadeira como um canalizador eletrificado. Sim, Arquimago Supremo. Dedos enrugados a convocaram para se apresentar, e Siona entrou no círculo em direção ao seu destino, ou ao fim de tudo. Este, meu 11º decreto como único discípulo sobrevivente do mestre profeta Leon, refere-se às linhas identificadas como 234, 235 e 301 do primeiro diário de feitiços de Leon. Meu decreto é que doravante, nenhuma sequência de mapeamento da invenção de Leon será alterada em sua replicação nem duplicada, exceto em aplicação ao seu propósito pretendido, que é a determinação da generosidade divina. O profeta não escreveu nenhum feitiço que não estivesse conforme a vontade de Ferim. Portanto, enquanto os escritos de Leon, que são a vontade de Deus, perdurarem, Tirana perdurará. Aquele que alterar o espelho da divindade convida a calamidade, pois faz o trabalho de demônios. A Tirazida Lei, verso 13, 64 de Tirana.